Mudou tudo, hein, meu querido? Mudou tudo. O Mário Jorge faz mudança repentina na escalação do Flamengo. Tem informação sobre renovação de jogador cancelada até segunda ordem. Jogador de São Paulo que o Flamengo quer contratar. E várias outras notícias. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E hoje é dia de Flamengo, meu querido. Depois de uma semana. Flamengo não joga meio de semana. A gente fica chateado quando o Flamengo joga esse ano. Fica, mas a gente ama o Flamengo, né, gente? E vamos lá, ó. Quero dar aqui os meus parabéns para Rebeca Andrade, que mostrou mais uma vez ser sensacional e garantiu o ouro! Medalha de ouro no salto do Campeonato Mundial de Ginástica Artística disputado na Antuérpia, na Bélgica, né? A Rebeca é atleta do Flamengo, ela treina diariamente no clube, né? Ficou com 14.750 pontos, acima da Simone Biles, né, que é uma das maiores ginasta que tem hoje aí, né, no mundo, dos Estados Unidos, assim, um desempenho sensacional da Rebeca, né, e a Flávia Saravia, que é atleta do Flamengo, também tá lá arrebentando, então parabéns a todas elas aí. Ô Pedrão, canal de futebol, meu amigo, Flamengo também é esporte olímpico, e um feito desse a gente não pode deixar de citar de forma nenhuma aqui no vídeo. Então, parabéns a Rebeca Andrade, Flamengo, referência em formação de esportistas, né? Não só jogadores de futebol, né? De ginastas, de natação, enfim, nadadores, vários esportes aí, tá? Pessoal, é o seguinte, ó. Você se lembra do último confronto entre Flamengo e Corinthians que aconteceu lá na Neoquímica Arena? Pois é, foi Flamengo e Corinthians 0-0, jogo válido pelo pelo jogo de ida da Copa do Brasil, né? O Davi Luiz bateu uma bola no travessão ainda nesse confronto, né? E a escalação do Flamengo era o seguinte: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. De lá pra cá, o time do Flamengo se transformou e muito. A gente vai passar, vou passar pra vocês aqui a mudança que o Mário Jorge, técnico do Flamengo, fez na equipe do Flamengo. Mas antes, vamos repercutir aí uma entrevista que o Léo Pereira, que foi o herói da vitória do Flamengo sobre o Corinthians no Maracanã, na última vez que o Flamengo e Corinthians se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, ele estava machucado, fez gol de cabeça, era o Sampaoli já, o técnico do Flamengo, né? Não era mais o Vitor Pereira, e tá aqui o que ele disse. Foi uma semana de muito trabalho, muita entrega, onde a gente conseguiu ajustar algumas coisas que estavam nos prejudicando em outras partidas. Prejudicando, hein? Algumas coisas que estavam nos prejudicando. Interessante isso aí. Acredito que o Mário Jorge conseguiu deixar bem claro alguns pontos que a gente precisava melhorar. Sendo assim, chegamos muito preparados para esse jogo contra o Corinthians, que no primeiro turno eu fui muito feliz no final, marcando um gol de cabeça, disse o defensor do Flamengo. Tomara que você seja feliz de novo, Léo Pereira, e consiga fazer um gol, consiga trazer essa vitória para o Flamengo, porque eu acredito. Dá ainda o título brasileiro. Pedrão, tá um bobão de acreditar nisso. Tá um bobo. Um monte de gente comenta aí me xingando. Eu acredito. Vambora que dá pra buscar isso aí. O Botafogo vai perder pro Fluminense. Olha o que eu tô falando pra vocês amanhã às 4 da tarde. Aliás, 6h30 tem São Paulo e Vasco. Todo mundo secador ligado aí, torcendo pro Vasco ser rebaixado. Mas vamos lá, pessoal. Ó, escalação do time do Flamengo. O Mário Jorge fez uma alteração em relação àquilo que vinha sendo treinado no CT em Urubu, em relação à provável escalação que eu passei mais cedo para vocês aqui no site Globoesporte.com. Tá aí. Arrascaeta hoje começa no banco de reservas, o de Arrascaeta, e o Thiago Maia vai ser o titular do time do Flamengo. Decisão tomada por Mário Jorge nesse sábado tem a ver com a minutagem prevista para o uruguaio. Com isso, o time será o mesmo em 2 rodadas consecutivas após
39 jogos mudando a escalação. Pela primeira vez, depois de 39 longos jogos, o Flamengo vai ter a mesma escalação da partida anterior. É um negócio assim maravilhoso escutar isso, apesar do De Arrascaeta, né, tá no banco, mas se tinha uma dúvida, se o Arrascaeta começasse, né, ele teria que sair no segundo tempo. Com o Arrascaeta não começando, ele pode entrar no segundo tempo e de repente decide o jogo, assim como ele já fez em outras oportunidades. Fez isso, aliás, contra o Atlético Mineiro, né? A estratégia na final da Copa do Brasil foi diferente. Foi um De Arrascaeta iniciando a partida. Não deu certo. Quem sabe entrando no segundo tempo, né, ele que não tá fisicamente 100% ainda, pegando um adversário mais cansado do jogo, ele não possa fazer mais diferença. Então eu concordo com a estratégia aí, de certa forma, do Mário Jorge. Eu acho que o craque ele tem que sempre começar jogando, mas o De Arrascaeta tá longe do 100%, então de repente entrar no segundo tempo pode ser uma boa estratégia para o técnico do Flamengo, o Mário Jorge, beleza? Foi estabelecido um controle de minutagem para que o uruguaio não force a musculatura após a lesão sofrida no bíceps femoral da coxa esquerda no fim de agosto. Arrasca, aliás, teve que fazer um tratamento intensivo de 3 períodos para jogar a final da Copa do Brasil. Então vamos lá, vamos recapitular a escalação do time do Flamengo. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável time, o time que deve entrar a campo hoje para encarar a equipe do Corinthians e deixar o Flamengo a 6 pontos da equipe do Botafogo. Então vambora, Flamengo. Aliás, a gente fala de título, mas o mais importante nesse momento é a vaga na Libertadores, né? Que é o mais palpável nesse momento. O título tá distante, a gente acredita, torcedor e coisa e tal, mas tem que somar também para garantir a vaga na Libertadores. Aliás, o Corinthians vai entrar com tudo porque os caras estão a 4 pontos da zona do rebaixamento. Então o Flamengo tem que entrar, meu irmão, com muita força em campo. O Corinthians já jogou essa semana contra o Fortaleza fora de casa, fez viagem, jogou, se cansou. Então não tem desculpa hoje para esses jogadores do Flamengo. Tá aqui, tá? Uma vitória do Flamengo sobre o Alvinegro Paulista, associada a uma derrota do Botafogo contra o Fluminense, diminuiria a distância em relação ao líder para apenas 6 pontos. Gente, 6 pontos são 2 rodadas, gente. Por isso eu ainda acredito no título brasileiro. Quem apita hoje é o Anderson Daronco, aquele árbitro que picota o jogo, mas enfim, não deixa a partida rolar, né? Atrapalha o jogo realmente, mas vamos seguir aqui conversando porque eu já falei muito sobre o Daronco. E aí, existe uma expectativa no Flamengo, eu já falei sobre esse tema várias vezes nessa temporada, e quando o Flamengo vai virar a chave, sabe aquele carro que você quer ligar e fica o carro não liga de jeito nenhum? Pois é. Mais uma vez no Flamengo, a expectativa é dessa tal virada de chave, sobretudo que vai chegar um novo técnico no período da data FIFA, vai ter 9 dias, 8 dias para trabalhar a equipe, né, para o restante da temporada, para o confronto contra o Cruzeiro, e a expectativa é de virada de chave definitiva para ainda tentar buscar o título do Campeonato Brasileiro, porque o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sabe que essa temporada ficou muito manchada na gestão dele, com uma temporada de 7 títulos disputados e 0 conquistado. Então o brasileiro que é muito difícil ainda, né? Mas vamos seguindo. Então vamos lá, pessoal. Ó, o Tite, na verdade, o Flamengo, segundo o jornal O Globo, espera fazer hoje contra o Corinthians o último jogo antes do acerto com o treinador gaúcho, que aceitou ingressar, né, no projeto do Flamengo 2024 e assumir imediatamente a equipe do Flamengo. Tá? O Flamengo espera que hoje seja o último jogo que o Mário Jorge esteja à frente do Flamengo, e que no próximo contra o Cruzeiro, né, após a data FIFA, o Tite já esteja à frente. Inclusive, há pessoas, né, dizendo que uma eventual derrota do Flamengo pode ser que o Flamengo até acelere esse anúncio da contratação do Tite, né, porque aí é aquela velha e boa cortina de fumaça.
Enfim, vamos ficar atentos a isso. Pessoal, é o seguinte, pelo terceiro jogo seguido, Gabigol vai ser banco no Flamengo. E isso é algo muito sintomático. É o pior momento da história do Gabigol vestindo a camisa rubro-negra, vestindo a camisa do Flamengo. Se eu não me engano, tem meses que o Gabriel não faz um gol com bola rolando. Mesma coisa é o Pedro. Mas o Pedro ainda participa mais do jogo, tenta fazer um pivô, tenta fazer isso. Então, o Gabigol ficará no banco por 3 jogos consecutivos desde que chegou ao Flamengo em 2019. A última vez em que foi titular foi contra o São Paulo, no Maracanã, dia 17 de setembro, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Ou seja, daqui a 10 dias, faz um mês que o Gabigol, né, não é titular do Flamengo. Isso é algo sintomático, isso é algo para o Gabriel refletir e tentar melhorar ainda para essa temporada, mas sobretudo para a próxima temporada, porque é inadmissível uma situação dessas. Vamos lá, vamos avançando, pessoal. Ó, é o seguinte, há um dia atrás, mais ou menos, né, acho que foi ontem, anteontem, eu comentei aqui uma informação do Igor Siqueira, que trabalha lá para o UOL, em relação à renovação de contrato do Bruno Henrique. Muita gente, pô, de novo esse assunto, Pedro, gente, é um dos assuntos mais importantes do Flamengo nesse momento. As notícias vão surgindo naturalmente, a gente vem e atualiza a galera sobre isso. Vamos lá, ó, a reunião da diretoria do Flamengo com o representante do Bruno Henrique, Denis Ricardo, que aconteceria hoje, no sábado, antes do jogo, ou após o jogo contra a equipe do Corinthians, não vai mais acontecer. O martelo está batido, eu já havia comentado aqui a informação do Igor Siqueira que era sobre isso, e agora o Vene Casagrande também confirma essa informação. E o que ele traz de novo é que o compromisso que foi desmarcado pelo Flamengo, não foi o empresário do Bruno Henrique que desmarcou, foi o Flamengo. Um novo encontro será combinado. Ainda há impasse em relação ao novo vínculo. A grande verdade é que absolutamente todas as renovações de contratos estão canceladas no Flamengo até segunda ordem, pela chegada do técnico Tite, como a gente já comentou. O Flamengo tinha aberto uma exceção para o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é craque, coisa e tal, se chateou em relação a algumas atitudes de algumas situações que envolvem essa renovação de contrato, falou, então vamos acertar com o Tite, depois a gente resolve tudo. E cancelou a reunião. Essa é a informação que eu tenho. Beleza? E aí, eu estava assistindo ESPN esses dias, o Pascoal estava até comentando que mesmo que não tenha reunião do Flamengo com o Bruno Henrique hoje, vai ter uma reunião hoje do empresário do Bruno Henrique com o Palmeiras. Foi o Oswaldo Pascoal que trouxe essa informação. Eu não confirmo essa informação, eu não tenho essa informação, mas também não duvido do Pascoal, que é um cara muito informado quando o assunto é Palmeiras. É um cara, assim, sensacional quando fala do Palmeiras. Então, gente, se ele realmente for acertar, né, com o Palmeiras, se isso, porventura, vir a acontecer, na minha opinião, o Bruno Henrique deixa de ser ídolo do Flamengo. Pedrão, mas que é isso? Não, não. O Palmeiras é um rival competitivo do Flamengo. Se isso acontece, na minha opinião, vai ser uma escolha de carreira ruim, pensando o dinheiro. Não, mas pensando no que ele já construiu no Flamengo, tá? É só isso que eu tenho a dizer. Espero que não se confirme. Mas vamos avançando, pessoal. Ó, internamente no Flamengo, tá aqui a informação do Matheus Leal, junto com Luiz Antônio Rubro-Negro. Internamente, o Flamengo vê o Real Madrid na liderança pela corrida pela contratação da jovem promessa Lohan, do Flamengo. Relacionamento favorece os espanhóis. Na ida à Europa para tratar questões de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e estádio, Landim se encontrou com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, o mesmo responsável
pela contratação do Vinícius Júnior em 2018. O Landim teve um encontro com o Florentino Pérez. Entre os temas que eles abordaram foi SAF, estádio, entre outros. E no meio desses temas, um deles foi também uma possível negociação da jovem promessa do Flamengo, o Lohan, que diria para vocês hoje, não querendo desmerecer os outros garotos, mas é o jogador mais valioso da categoria de base que o Flamengo tem hoje, é o Lohan. Ele tem 17 anos de idade, tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2025, tá curto esse contrato. O Flamengo já planeja uma renovação de contrato com o Lohan, tá? Que completa 18 anos ano que vem, tá? Ou seja, em julho do ano que vem ele completa 18. Esse ano ele não pode sair do Flamengo ainda. E o Flamengo quer renovar o contrato do Lohan também para aumentar a multa rescisória. Porque nesse momento a multa rescisória do Lohan é de 50 milhões de euros. 264 milhões de reais. Pedrão, então é alta multa. Só que 50 milhões de euros, meus amigos, é dinheiro de pinga pro Real Madrid. 50 milhões de euros, o Real Madrid paga mole. E o Flamengo vendeu o Vinícius por 45, que a época realmente foi uma grande venda, não tem do que reclamar. Mas hoje o Vinícius, é óbvio, o cara pisa na Europa, arrebenta na Europa, né? Naturalmente ele já vai valer mais. Mas o Flamengo certamente gostaria de vender por mais o Lohan, né? E até proteger de certo de alguns outros clubes europeus que queiram levar ele. De repente o Flamengo quer aproveitar mais o jogador. Acho que deveria fazer isso, aliás. O Flamengo aproveita pouco essa categoria de base. Olha o exemplo do Fluminense, por exemplo, tem um André que arrebenta lá na volância do Fluminense. E o presidente do Fluminense falou, não sai antes de terminar o ano. Por quê? Porque o cara sabe que pode ganhar a Libertadores da América. Ele sabe que o André é importante. O Flamengo, de vez em quando, pega e vende um garoto desse. Antes do Mundial, por exemplo, pegou e vendeu o João Gomes. Por que não manteve o João Gomes, pelo menos para a Supercopa, pelo menos para o Mundial de Clubes? A história seria diferente só por causa do João Gomes? Não sei. Não sei. Ele é o Messi, Pedrão. Mas, pô, sabe... Eu acho isso aí meio... Acho que tem que se corrigir isso aí no Flamengo e tem que segurar mais esses garotos até para eles valerem mais, para o Flamengo vender por mais. Tem 1 bilhão e tanto, cara, de faturamento, né? Enfim, vamos seguindo, meus amigos. Ó, Flamengo quer contratar destaque da equipe do São Paulo, meus amigos. A informação é do jornalista Jorge Nicola, tá aqui, um dos jogadores que o Flamengo tem estado no radar de clubes importantes como o Corinthians e o próprio Flamengo, é o lateral esquerdo Wellington, um jovem talento de apenas 22 anos de idade, e ambos os clubes já iniciaram conversas com os representantes do jogador. Vale lembrar que o Wellington tem um contrato com a equipe do São Paulo válido até dezembro de 2024. No entanto, a estratégia do Corinthians e Flamengo não parece ser a compra imediata do jogador, mas sim uma assinatura de pré-contrato previsto para julho do próximo ano. É interessante notar que o interesse do Wellington não se limita apenas ao cenário nacional, né? Já teve clubes do exterior querendo a contratação desse atleta, o Brentford da Inglaterra, o Zenit, rapaz, horas antes, né? Dias antes da final da Copa do Brasil do Flamengo contra o São Paulo, quase contratou esse jogador. É um jogador de 22 anos de idade, completa 23 no início do próximo ano, lateral esquerdo. O Flamengo vai precisar fazer um investimento na lateral esquerda. Não sei se exatamente o Wellington é o melhor jogador para isso, mas o Flamengo vai perder o Felipe Luiz. Ou o Felipe Luiz vai se aposentar no estadual, mas o Flamengo precisa já iniciar um ano com o outro lateral esquerdo. Vai ser o Arana do Galo, que também está em final de contrato? Não sei, são dois atletas em fim de contrato, o Wellington e o Arana. E o Flamengo vai precisar de um jogador para essa posição e certamente o Tite vai pedir. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto no pós-jogo aí, hein? Valeu, galera. Tamo junto, saudações rubro-negras.